Chamada hoje, né? Não. Hoje é tudo direto. Aliás, Sim. gentilmente está aqui com a gente o nosso professor aqui, que é o Rodrigo Silva. O Instagram dele é @Rodrigo Silva, de Arqueologia. O nosso Teólogo. professor aqui, teólogo. E ele vai explicar toda essa história que a gente não consegue entender. Palestino, judeu, israelense. É uma confusão, é um caldeirão. Ali está tudo. E esse é o homem que mais entende sobre esse assunto. Está sempre lá fazendo arqueologia. Tem o canal dele do YouTube, que é um Muito grande bom. sucesso. E nosso parceiro aqui na Jovem Pan. Como é que a gente pode simplificar e explicar para as pessoas que estão acompanhando o programa e estão vendo agora pela primeira vez esse momento que você já conhece muito bem, né? Quando eu até falei, para mim é um prazer, entre aspas, de estar com vocês, mas não por essa temática. Sim, Eu queria estar sim. discutindo outras coisas aqui. Mas resumindo assim, o que eu percebo é que as pessoas hoje estão ouvindo palestino, israelense, judeu, como se fosse um idioma que eles sabem um pouquinho. Só um pouquinho, um básico, e ver duas pessoas conversando, ele entende uma palavra solta aqui, outra ali, mas ele não consegue entender o todo. Então, eu vou tentar dar algumas nomenclaturas aqui. Em primeiro lugar, Abraão foi o pai de toda a nação hebraica. Tá bom? E Abraão foi apelidado de Hebreu. E de onde vem esse nome Hebreu? Tem duas possibilidades. Um é que o ancestral dele se chamava Eber, a outra é que Ivri significa aquele que veio da outra margem do rio. Como Abraão chegou na terra de Canaã, o pessoal deu apelido. Igual fala assim, esse aí é o Chico Mineiro, é o Zé Baiano. Menino do Rio. Esse aí é o Ivri, que veio do outro lado do rio, porque ele veio da Mesopotâmia. Então, a partir desse apelido ao clã dele, os filhos de Ivri eram hebreus. Tá bom? Então, daí vem o nome hebreu. Esse nome foi usado, os hebreus. Aí vem Jacó, que era neto de Abraão. Perfeito. Teve 12 filhos. E Jacó, numa luta espiritual, teve o nome dele não necessariamente mudado, mas acrescentado para Israel. Porque Yaakov significa aquele que vai no calcanhar do outro. Só que você sabe que alguns nomes, depois de um tempo, eles sofrem semântica e mudam o sentido. Por exemplo, Judas é um nome lindo. Judas significa louvor. Mas como Judas traiu Jesus, agora eu falei, isso é um Judas. Judas passou a ser traidor. Então Jacó passou a ser enganador, mesmo que etimologicamente não tenha sentido. Os 12 filhos de Jacó também eram chamados de 12 filhos de Israel. E aí, quando eles saem do Egito e vão para a terra prometida, eles são chamados de as 12 tribos de Israel e israelitas. Aí, fechando o nome para chegar nos palestinos, quando vem a época do cativeiro da Babilônia, o que havia acontecido? Os assírios haviam destruído 10 tribos de Israel do norte. Só sobraram 2. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era desse tamanhozinho. Então, a partir de então, como a maioria das tribos desapareceram, todo mundo foi indistintamente chamado como se chamavam os da tribo de Judá. Judeus. Agora já não é mais da tribo de Efraim, judeus. Assim vem os judeus, e agora, quando criou o Estado de Israel em 48, aquele que é cidadão dali é israelense, não israelita, como era no tempo da Bíblia. Então eu dei um resumão da parte de Israel e depois posso falar da parte dos palestinos que você quer falar aí. Não, eu ia te perguntar, que tem a ver com Não sei se ficou clara a explicação. Ontem, Ótima. Ontem o Maduro, não sei se você viu o Nicolás Maduro, Eu não ele perco falou tempo com o Maduro. que Jesus era palestino e que ele foi crucificado pelo Império Espanhol. Nossa. Eu não conheço tanto quanto você, mas me pareceu bastante... Bastante o quê? Bastante... Sem nexo. Como que eu posso fazer? Um negócio meio surreal. Gente, assim. Mas ele falou disso. E eu queria que você explicasse, assim... Vamos lá. Eu vou falar uma coisa que vai parecer até polêmico. Sabe que o palestino, na verdade, não é palestino. Eu vou explicar por quê. Um exame de DNA que foi feito com a população palestina descobriu, e quero deixar bem claro aqui que eu não quero fazer nenhum tipo de atropelo aos palestinos, acho que está deixando bem claro o programa em todas as nossas falas. Não há guerra de Israel contra a Palestina, é uma guerra de Israel contra o Hamas. Boa. E eu tenho amigos palestinos, eu estou em contato direto, tenho amigos palestinos que estão sofrendo tanto quanto os judeus. Na mão do Hamas, que é terrorista. Tá certo? Vamos deixar isso bem claro. Mas falando agora de etnia, exames de DNA foram feitos nos palestinos e descobriram o seguinte: os palestinos vêm da África subsaariana. E eles chegaram na região da Ásia, provavelmente levados como escravos de grupos ismaelitas que eram árabes. Então o palestino não é árabe, e ele foi levado para ali, a ancestralidade dele é da África subsaariana. Os filisteus, que ocupavam a atual faixa de Gaza, vêm da região do Mar Egeu. Tá bom? Então, os filisteus vieram do Mar Egeu.
os palestinos, que não tinham esse nome, era um grupo que veio da África subsaariana. Então, como é que eles foram chamados de palestinos? Em 132 a 135 de nossa era, houve uma guerra em Israel, comandada por um líder revolucionário chamado Bar Kokhba. E Bar Kokhba levantou contra os romanos, e o imperador de Roma na época era Adriano. Foi ele, né, que deu... Ele, exatamente, ele sufocou, e para poder vingar dos judeus, ele mudou o nome da terra para Síria-Palestina. Certo. E o que é Palestina? Vocês sabem, só para o pessoal de casa entender, há uma diferença entre tradução e adequação ao idioma. Por exemplo, se eu digo assim, eu vou te enviar um correio eletrônico, eu estou traduzindo o inglês e-mail. Mas quando eu falo, eu vou te enviar um e-mail, eu estou aportuguesando. Isso. Você entendeu? Isso. Então, houve uma latinização da palavra hebraica Peleshet, que significa filisteu. E como é que você latiniza isso? Filisteu, palestino. Então, a nome Palestina, Síria-Palestina, significa a terra dos palestinos, porque em hebraico, ou dos filisteus, porque em hebraico a letra P e a letra F é a mesma, só colocar um pontinho dentro, Palestina ou Filistina. Então, esse nome Palestina, etimologicamente falando, significa terra dos filisteus. Só que o palestino não é filisteu. Não sei se ficou claro Sim. isso. Ficou. Esse nome foi dado por Roma para aquele grupo ali. Então é bom deixar isso bem claro. E eles não são árabes, não são filisteus. Eles são um grupo que veio da África subsaariana e ganhou o título artificial de palestinos dado por um imperador romano. Mas você trouxe toda essa etimologia... Que século foi isso? O Adriano? É. 132, segundo século da nossa 132, era. século segundo. Século 2 da nossa era. Não, Entendeu? Então esse nome foi um nome artificial. E eu não estou ofendendo ninguém, isso aqui não é nenhuma Sim, maneira essa é a história, é a história. É como chamar os índios de índio. Sim. Porque eles pensavam que estava chegando às Nas Índias. Índias. Aí colocou o nome do índio de índio, mas o índio não é índio. Ele Sim. não é das Índias. É porque vem uma discussão, né, histórica, territorial e quem chegou primeiro. Por isso você trouxe Abrão, né? Exatamente, foi Abrão. Mas é importante falar também, né, que o Abrão teve 2 filhos, o Isaac, né, e teve um filho com a Agar, que era a serva dele, que é o Ismael, certo? Naquele local, onde está o muro, né, do rei Salomão, tinha também a parte que os muçulmanos consideram também muito importante, que é o Monte das Oliveiras. Eles são próximos dos lugares. Não, na verdade, só corrigindo, não é o Monte das Oliveiras, é o Domo da Rocha. Domo da Rocha. Porque o que acontece? A cidade de Jerusalém não é mencionada no Alcorão. Não é mencionada. Quando Maomé começa a pregação do Islã, é bom deixar isso claro aqui, quem apoia Maomé no início, quando ele estava sendo perseguido em Meca, eram judeus. Perfeito. Família de judeus, porque ele defendia o monoteísmo, então vão ajudar alguém que está defendendo o monoteísmo. E cobrava menos. Quando Maomé... Isso foi muita... Maomé cobrava menos. Cobrava menos. Claro. Quando Maomé foge de Meca para Medina, certo, tem uma tradição islâmica que nessa viagem dele a Égira, que ele sai de Meca para Medina, a Burak, que era a mula de Maomé, é transportada pelo anjo Gabriel até a cidade de Jerusalém. Isso. Ali ele se encontra com 3 personagens. Issa, que é Jesus em árabe, Musa, que é Moisés, e Ibrahim, que é Abraão. E aí ele recebe as orações do Alcorão, do muçulmano, ele sobe até o paraíso e volta. A partir dessa tradição, Jerusalém torna-se a 3ª cidade sagrada dos muçulmanos. A primeira é Meca, boa. A segunda Medina, a Meca onde está a Caaba, e a 3ª é Jerusalém. Só que os muçulmanos só vão tomar conta de Jerusalém em 690, quando chegam ali as primeiras milícias muçulmanas, e a gente não sabe ao certo em que momento os palestinos se convertem ao islamismo. Alguns historiadores pensam que eles se converteram perto da primeira cruzada, eu já estou no século XII. Certo. Aí, quando os muçulmanos dominaram Jerusalém em 690, no ano 691, 692 de nossa era, eles construíram o Domo da Rocha, boa, que é aquela cúpula dourada, sim, para demarcar o lugar onde Maomé vai assunto ao céu, e a mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa significa na esquina ou à distância, para demarcar isso. O erro é chamar de mesquita de Omar, não é mesquita nem é de Omar. É o Domo da Rocha. Então aquele lugar é justamente onde no passado Abraão levou Isaac em sacrifício, e onde no passado Salomão construiu o templo. Onde ele veio. Que é a pedra onde está o sacrifício. Ele ia matar o Isaac, o anjo veio lá. Só que na tradição você manja, hein?
O filho do sacrifício não foi Ismael, foi Ismael e foi no outro. Nessa frase do Elisa, Rodrigão, você manja. Nessa frase, você manja. Te ouvir é uma aula, você sabe tudo. A nossa geração está evoluindo, está chegando uma nova geração. E eu acho que vai ser muito mais difícil daqui para frente as pessoas acreditarem no Apocalipse, na volta de Jesus. Eu queria saber a sua opinião. A gente está vivendo tudo isso. São sinais? Vai ser mais difícil acreditar nesses sinais aqui para frente? Eu vou responder com uma palavra de um judeu, Yeshua, Jesus, que ele falava o seguinte: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A pergunta é retórica. A pergunta é retórica. E os sinais da volta dele, eu até acho que foi aqui que eu até falei isso. Ele fala de guerras, terremotos, eu falei, isso ainda não é o fim. Mas ele dá uma pista muito interessante, que Jesus dialogava com o rabinismo da sua época. Isso é interessante, que o pior erro do cristianismo foi esconder que Jesus era judeu. E na Idade Média, toda aquela perseguição, depois na Idade Moderna com a Inquisição Espanhola, Jesus dialogava com o judaísmo da época. E no judaísmo da época, nós temos isso preservado na tradição oral do Talmud. Embora o Talmud seja composto após Jesus, as tradições do Talmud são da época de Jesus. Você tem a escola de Shammai, Hillel, que são até anteriores a Jesus. É nesse sentido. E nessa tradição judaica dizia o seguinte: antes que o Messias venha, haverá dores de parto de uma mulher. Isso. Porque naquela época havia muito problema de mulher que morria quando dava à luz a criança nascia. Então, quando a mulher estava grávida para ganhar o bebê, era um misto de alegria e de angústia, porque ela pode morrer. Agora, quem é pai aqui, já acompanhou o nascimento de um bebê, sabe que a mulher, quando ela começa as contrações, sim, o bebê pode nascer em 2 horas ou 18 horas depois. Então, Jesus falou que esses sinais que você falou seriam o princípio das dores, e no grego é as dores de parto. Tá certo? Então nós estamos vendo agora, nesse momento, mais uma contração profética desse mundo. Essa criança pode nascer agora ou daqui a 18 horas. Mas eu sei de uma coisa: a minha esposa, não temos filho ainda, mas o dia que ela engravidar, eu não vou esperar dar as 18 horas para ver. Ou na primeira contração, eu já vou correr para o hospital. Então, eu não sei quanto tempo ela vai demorar da primeira contração até o nascimento da criança. Mas é interpretativo. A dor do parto não pode ser crianças sendo mortas com barbárie pelos terroristas e tal. Não é um pouco essa dor do parto? Porque, queira ou não queira, aquele filho veio de um parto. Não é um pouco interpretativo? Não, aí não é pelo seguinte, porque eu estou pegando a interpretação que eles davam na época. Ok. Tá certo? Se eu pegar uma de hoje e colocar lá, pode ser anacronismo. Mas você não está falando bobagem, porque Jesus falou... ai das que estiverem grávidas, né? E chorem por Raquel chorando seus filhos e não há quem a console. E eu vou dizer mais. O que eu falo aqui, eu falo com muito cuidado e muito respeito pelas vítimas. E vocês sabem que eu tenho esse respeito. Sabe como é que se diz em hebraico martírio? Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, traduzindo ao pé da letra, é santificar o nome. Que nome? O nome do Rodrigo? O nome do Emílio? Não, o nome de Deus. Eu não digo que Deus quis essas mortes, mas uma vez que elas aconteceram, eu faço uma homenagem póstuma aos mártires que precisaram morrer para mostrar para o mundo que o Hamas é terrorista. Talvez é o que precisava para a ONU repensar, porque pela ONU o Hamas não é terrorismo. Porque o que acontece... Precisou alguém morrer para mostrar o que eles são. Demorou pra turma. Demorou. Então são mártires. Mas o que acontece, viu, Rodrigo, que a gente vê com esse negócio da ciência, o homem sabe mais, o homem sabe tudo. A gente perdeu a ligação que a gente tinha com... Sim. Perdeu muito, principalmente o mundo ocidental. Né? Por isso que a gente tá nessa enrascada, eu acho. Sim, não, o C.S. Lewis dizia que muitas tragédias que acontecem no mundo são o megafone de Deus gritando para uma população ensurdecida. Porque, convenhamos, é trágico, é terrível. Lógico. Mas se não tivesse acontecendo isso, a vida da gente ia ser só piada. Boa. Não, nada contra a piada. Eu sempre digo, se o homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Ai, obrigado. Mas vocês sabem, a vida não pode ficar só de piada, senão você não leva a sério. Pois é. E as pessoas não estão levando a vida a sério. Ô Rodrigão, você que é bom de cronologia, a gente fala tanto, né, do Hamas e agora ele consegue ser classificado como um grupo terrorista. A origem do Hamas, como é que foi? O Hamas começou em 1987
E, aliás, eu falo mal do Hamas para proteger os palestinos que sofrem na mão do Hamas. E eu falo isso como testemunho ocular de amigos palestinos que falaram isso. Eu não li isso no Google. Não, tá certo? O Hamas é o seguinte, o Yasser Arafat, apesar de também ter muita hostilidade, às vezes, na fala dele, o Yasser Arafat queria a paz. O Yasser Arafat tinha o partido do Fatah. O partido do Fatah. Nos anos 80, né? Nos anos 80. Mas os caras também... Até antes. Falam que ele era marqueteiro. Mas fala que ele falava, não sabe se ele mentia em árabe ou em inglês. Exatamente. Mas de qualquer maneira, estavam tendo quase um acordo. Que foi o negócio de Yitzhak Rabin com Bill Clinton. Exatamente. Shalom Havel. E lembrem, quem matou Yitzhak Rabin não foi um palestino. Sim, foi um fundamentalista. Foi um fundamentalista judeu. Sim. Então nós temos dos dois lados os extremistas. Certo. Tá bem? A gente não pode esconder isso. Lógico. Quando o pessoal começa a falar o seguinte, a Palestina tá oprimida, eles não estão mentindo de tudo, porque tem grupos que realmente oprimem. A gente não nega, Israel não nega isso. Tem no lado ali que eram assentamentos que alguns israelenses estão forçando a barra e não estão deixando. Isso é verdade. Tem grupo ortodoxo em Israel que não considera Israel como Estado. Tem cristão que passa na cidade velha de Jerusalém e alguns cospem em cima das crianças a cuspir. Eu não apoio isso. Agora, por outro lado, não conto outro detalhe. 87, quando o Hamas cria o partido, o Hamas ele vem de um braço da Irmandade Muçulmana, que já tinha tentado um golpe de Estado no Egito e ficaram no poder um pouquinho. Certo. E eles queriam promover a Sharia, que é a radicalização dos ensinos muçulmanos. A Sharia foi promovida também no Irã, embora o Irã venha de um grupo xiita. E a Irmandade Muçulmana Nossa, fugiu, não, deu branco agora. A Irmandade Muçulmana. Os xiitas e os sunitas, obrigado. Eram sunitas. Então, o Hamas é um grupo que sai da Irmandade Muçulmana e quer implantar a Sharia, por exemplo, na Palestina. Porque na Palestina as meninas não são obrigadas a usar véu. Tá certo? As mulheres podem estudar. A Palestina é desenvolvida nesse sentido. A mulher pode estudar, pode dirigir carro e tudo. Eles queriam colocar isso na marra. É mais pensamento talibã, né? Não, mas são muito semelhantes. Radical, né? Radicais. Isso. Então, eles assumem o poder, tiram o Fatah do poder, dominam, e aí vem muito terrorista de lá para Israel e de Belém. Eu estava em Israel quando eles construíram o muro. Eu lembro o pessoal criticando. Olha que vergonha para Israel. Berlim derrubando o muro, Israel subindo. Só que é o seguinte, os terroristas vinham de lá. Então eles cercaram o muro para evitar que os terroristas viessem. E de fato, o povo ficou assim, fechado e numa situação chata ali na faixa de Gaza, ficou, porque esse muro, eu estou falando de um território de 30 quilômetros por 10 quilômetros. Imagina 2 milhões de pessoas vivendo dentro de um espaço de 20 por 30 quilômetros, tá certo? Com escassez de quase tudo, o índice de desenvolvimento humano baixíssimo e com uma milícia dominando. Assim como alguns grupos de traficantes fazem no morro. Sim. Você entendeu? Que o morador ali sofre. Você depende, o cara faz a segurança, mas... Ele faz a segurança, mas ele obriga o cara do morro também a uma série de coisas, a guardar droga na casa dele. A rivalidade nasce daí. Exatamente. E aí, eles sofrem na mão do Hamas. Tá certo? Ele sofre. Só que Israel respeitou. Foi na eleição que eles subiram o poder, nós não podemos tirar. Foi na eleição, eles ficam mas a eleição mais ou menos também, né? Mais ou menos. Do que? A eleição do Hamas? Sim. Não, mas você viu como foi a eleição? Ali nem contou a eleição. Claro. Né? Teve... Só fazer um break só para a rede de rádio, a gente continua. O Rodrigo Silva está aqui, o Instagram dele é Rodrigo Silva, ele tem arqueologia, ele tá sempre lá tem um canal, tá sempre em Israel e manja muito, hein? Olha lá, o Rodrigo Silva Arqueologia. Rodrigo Silva Arqueologia tem quase 2 milhões de seguidores para você seguir e poder entender essa confusão que é difícil pra gente entender, né? Muito. Mas ele manja muito. E se você tiver dúvida, mande as suas perguntas aqui, @Programa Pânico. Rodrigo Silva tá aqui com a gente. Só o break rapidinho pra nossa rede de rádio, pro Reginaldo. Vai lá, Reginaldo. Não nessa dimensão dessa guerra, mas você teve em Israel, acredito eu vi uma entrevista sua com a Aline, que aconteceu, foi em 2006, o que aconteceu? Em 2006 eu estive lá, na verdade era para eu estar em Israel agora, porque a gente tinha um documentário para gravar lá. Certo.
Eu ia com a equipe da TV Novo Tempo e não fui por causa da... Lembra do museu que eu sempre falo? Sim. Como a inauguração está chegando, eu não podia sair do Brasil. Perfeito. Eu tinha que ficar aqui para a inauguração. Então eu pedi à TV para eu não ir, para ir outro. E aí mandaram uma outra apresentadora, a jornalista Darleide Alves, e eles foram e eles chegaram lá na sexta-feira. E graças a Deus acabaram de pousar no Brasil agora, no avião da FAB que veio. Pousaram em Brasília, agora já devem estar vindo para o Rio de Janeiro. Já recebi notícia que chegaram bem, graças a Deus. Então eu estaria lá. Em 2006, quando teve a guerra com o Líbano, eu estava lá. E eu saí do país, porque eu lembro das bombas caindo. Eu lembro do barulho, bum, era um barulho assim, bum. Barulho de bomba não é como a gente imagina, filme, pá, não, é um negócio meio abafado, é abafado. E eu vi muitos foguetes sendo enviados para a direção de Jerusalém. Eu tenho num outro celular gravado lá, eu filmava da minha janela eles vindo assim, o Iron Dome pegando, dava sabe? Eu lembro o barulho de sirene, a gente indo para a parede, ficando assim na parede, assim. Depois eu posso até mostrar para vocês, eu tenho algumas cenas. Tem todo um protocolo, né? Todo um protocolo. Mas é triste. Eu digo o seguinte, dos dois lados há inocentes sofrendo. Por isso que a gente corre o risco de não rotular. O perigo é rotular. Sim. Você entendeu? Sim, todo muçulmano agora é terrorista. Não, mas ninguém... Todo sabe? A gente não pode. A guerra é contra o Hamas. Mas você está falando assim, Israel tem seus... mas eles se apropriaram já, né? Tem essa também, né, o professor? Não, eles se apropriaram. Sim. O do grupo terrorista se apropriou do palestino. Ah, não, com certeza. A voz do palestino hoje é o Hamas. Só para te dar a palavra, não é? Tem uma coisa também, gente, cuidado. O problema é que hoje, por mais que tenha esses extremos do lado de Israel, e ainda que esse extremo fosse 20 vezes maior, tá bom? Nenhuma barbárie que foi feita contra mim justifica uma barbárie que eu faça contra você. Você entendeu? Por mais que eu tenha sofrido, eu não posso autorizar qualquer violência em nome... Não, porque... Mas aí você tem que ser muito superior. Por quê? Não, mas por quê? Não, estou falando pelo seguinte, é porque o discurso hoje é o seguinte, o Hamas tem o direito de fazer isso porque o povo está subjugado. Sim. É muito vitimismo, você entendeu? Então, eu falar como negro, eu tenho o direito de discriminar todos vocês que são brancos aqui, porque eu sou negro. Então eu posso xingar a torcida... Você tá entendendo? Branca. Entendi. Que eu posso fazer, porque eu sou negro, eu tô no meu lugar de fala. Agora, se você fizer qualquer coisa que eu me sinta discriminado, não pode, porque eu sou negro, o Emílio tá sendo racista. Sim. É esse ponto que eu quero colocar. Entendi. Rodrigo, você falou assim, tem extremos. Só que tem uma diferença básica, que é a seguinte. Israel é uma democracia. Sim. Os outros, e aí eu queria te perguntar, os outros que estão em volta não são. Então, Israel permite que você tenha outras religiões. E é claro que o próprio governo de Israel condena os ataques, inclusive feitos por judeus, como há exceções. Coisa que não acontece em vários comemorado. Dos outros países. Então, quer dizer, tá bom, tem fundamentalista de todo canto. Só que aqui o cara é preso, em Israel o cara é preso e vai pra cadeia. No outro, o cara é elogiado. Então, quer dizer, eu queria que você falasse um pouco do papel do Estado de Israel e como é o papel do Estado dos vizinhos. E agora também, o Morgado até falou, eu confirmei aqui, 15 drones e 20 caras de paraquedas, né? Paraquedas, paraglider. Que estão atacando para o Líbano. E a defesa americana, o Departamento de Defesa, pediu na Embaixada de Beirute para os americanos saírem imediatamente do Líbano. Então a guerra está, infelizmente, escalando. Tá entrando. Eu vou responder a você com uma ilustração de Jerusalém. No chamado Muro das Lamentações... O Kotel. Que os judeus mesmo não chamam de Muro das Lamentações. É verdade. Isso, cristão que deu esse nome, né? Nesse muro, eu várias vezes, Rodrigo, já fui com a minha Bíblia, aquela Bíblia velha que eu trouxe aqui, orar no Muro das Lamentações. E eu já tive situação de estar orando no Muro das Lamentações, com a minha Bíblia debaixo do braço, um padre com um baita de um crucifixo do meu lado e um judeu ortodoxo orando, todo mundo ali junto. Sem problema A nenhum. única coisa que me pedem ali, ou com qualquer um, é colocar um kippah ou um boné, uma coisa por respeito. Quando eu vou ao Domo da Rocha, eu não posso entrar com a minha Bíblia. Não. Um padre que tiver um crucifixo não pode entrar. E eu já vi muçulmano aqui embaixo fazendo oração e nada acontecendo. Quando eu vou no kibbutz de Igalalon, que é na Galileia, eu já vi no kibbutz de Igalalon, ninguém me contou, não foi Google, muçulmano
colocando o motorista do ônibus que estava com a gente, colocando o tapetinho dele lá em frente à Mar da Galileia e fazendo a oração dele no tapete virado para Meca. Só isso aí já dá uma diferença. Sim. Tá certo? Segunda questão para responder. 7% dos palestinos são cristãos. O Hamas não quer criar uma liberdade para os palestinos. Ele quer fazer uma teocracia muçulmana ali, que também não vai para frente, porque se, hipoteticamente, eles conseguissem, o Irã ia agora ser contra eles, porque xiitas e sunitas brigam quem que está cumprindo a vontade de Alá maior. Eles começam a brigar. Você vê que eles jogam... Que é a treta que eles têm. Foguete na própria mesquita deles. Exatamente. Entendeu? Então, respondendo sua pergunta, de fato, não é 6 e meia dúzia. Em Israel, na Ben Yehuda, todo sábado à noite, tem um grupo de cristãos cantando ali na Ben Yehuda. Não sei se você foi lá. As ruas se cruzam, na verdade. Tem armênio, tem cristão. Não, mas eu digo do lado de fora, na Ben Yehuda. Sempre ninguém faz nada. Vai fazer isso num país muçulmano. Então nós temos que lembrar que eles querem destruir Israel. E de fato, não é 6 e meia dúzia. Eu só pontuei que existem também os extremos do lado de Israel, porque a acusação que é feita é que a gente nunca vê quando o erro é do outro lado, só vê do lado do palestino. Não, a gente reconhece que tem um erro do outro lado, mas está coberto de razão. Não é 6 e meia dúzia. É apenas o reconhecimento que há extremistas dos dois lados, mas do lado da ditadura é muito pior. Não, do lado de Israel, o cara se fizer isso vai preso. Deixa eu chamar o Mota. Mota, o Mota tá com a gente também. Boa. Obrigado, viu, Mota? Mota aí, dando essa categoria ao nosso programa. Você tem alguma pergunta? Rodrigo Silva tá aqui com a gente. Eu falar que eu não te conheço pessoalmente, mas sou seu fã, viu, Mota? Olha, eu que sou seu fã agora, Rodrigo. Olha, eu estava aqui boquiaberto. Eu tinha uma lista de perguntas para fazer, aí você foi respondendo todas. Eu fiquei sem pergunta. Porque tudo que eu ia perguntar, você já explicou. Então, enquanto você estava falando, eu bolei aqui uma outra pergunta que tem a ver com esse comentário que você fez. Eu acho que você está trazendo muita informação para esse debate e está trazendo uma ponderação também, que é muito importante e muito difícil num momento como esse, a gente ter ponderação. E eu queria dividir com você uma dúvida. Queria ver se você coloca uma luz nessa questão. Nos últimos dias, a gente viu movimentos radicais do mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se manifestando em apoio ao Hamas, manifestando em apoio não só a atos completamente bárbaros, mas que foram cometidos em nome de uma visão de mundo fundamentalista. Então, eu vou te fazer duas perguntas em uma. Primeiro, o que a gente está vendo aqui, na sua opinião, é parte de um conflito maior entre Ocidente e Oriente? E a segunda pergunta, como é que o Ocidente vai conseguir lidar com fundamentalismo islâmico? Olha, são perguntas muito delicadas. Eu vou falar algo aqui, tendo o cuidado de não criar uma histeria coletiva. Mas vocês sabem que há especialistas em questão bélica que temem que esse ataque do Hamas seja um novo Pearl Harbor. E que nós possamos estar na iminência de uma terceira guerra mundial. Eu não tenho dúvida disso. Não é sensacionalismo, eu torço para... Você tem alguma dúvida disso? Sabe, por quê? Porque se o Irã entra com força na jogada, sim, e China e Rússia se posicionam e Estados Unidos de um outro, nós temos... eu não estou falando que vai acontecer, mas nós temos a receita, os ingredientes estão prontos. Isso, só falta tá certo? Tem até um livro que agora me fugiu o nome aqui, que fala justamente dessa questão do Ocidente com o Oriente. Porque o Oriente ainda é mais conservador em termos religiosos, de família, de princípios, de moralidade. O Ocidente é mais liberal. Então, o fundamentalismo do Oriente quer extirpar a cultura ocidental. Eles acham um absurdo. Porque ela é o câncer do mundo. Eles acham um absurdo. E o Ocidente vai se defender. Então, nós temos esse risco aí. Com relação ao Hamas, Mota, me chama a atenção, quando você falou, há grupos que agora estão querendo legitimar o Hamas. Sabe, o gênio da história não é aquele que decora datas e fatos. É aquele que consegue interpretar a história enquanto ela está em curso. Porque hoje é muito fácil vir aqui, por exemplo, e detonar com Adolf Hitler, detonar com o nazismo, porque está 70 e tantos anos atrás, é ponto pacífico. Mas, nos anos 40, eu tenho em casa alguns documentos históricos de pessoas que nos anos 40, 50 ainda defendiam o nazismo. Então, será que nós vamos esperar passar mais 70 anos para o pessoal reconhecer que o Hamas realmente é igual ao nazismo, só que uma proporção menor?
Então, hoje, muita gente está defendendo o nazismo, no passado, perdão, o Hamas, no passado defendiam o nazismo. Então, repito, feliz é aquele que consegue perceber a história enquanto ela está em curso, e não apenas depois que ela virou livro na prateleira. Sabe? E hoje o que está faltando talvez nos estudos, no ensino para as crianças, não é apenas estudar a história, é interpretar a história. Que eu possa reconhecer Hitler se ele estivesse aqui hoje, e não apenas a posteriori. Mas hoje tem as narrativas, né? E você vê, e tem parte da imprensa, porque é o seguinte, esses caras que fazem a narrativa, se você erra junto, beleza. Você pode até errar junto. A gente tá vendo isso aí, e é muito curioso, os jornais, no começo dessa guerra, antes das imagens do povo, que estava lá filmando com o celular, antes da gente ver essa atrocidade, eles colocavam o Hamas como braço armado. Sempre colocaram. Combatente. Sempre colocar. Agora está mudando. Por quê? Porque quando eles estavam juntos, a imprensa junta, errando, beleza. Lógico. Eles erram junto, não tem problema nenhum errar junto. Né? Se a gente aqui tem uma ideia, tá errado, mas nós estamos juntos no negócio. Agora eles estão percebendo, e pode ver, o editorial ele está mudando. Tem muito jornalista que já está mudando, já está chamando de terrorista. Como se ele não tivesse visto o que o Talibã fez. É a mesma coisa. Precisou criança ser colocada em jaula. Cortar a cabeça de criança. Cortar a cabeça de criança para ele admitir. Isso é louco. Entendeu? É verdade, porque aí não. Demorou, porque o que cria? Vai falar daqui a pouco. E pode adotar. Vamos falar, é desproporcional o que Israel está fazendo. Daqui a pouco vem essa narrativa. Se essa entrevista fosse há 2 semanas atrás, falando as mesmas coisas que eu estou falando aqui, a gente já teria recebido um processo. Por isso que a gente tem que sempre defender a liberdade da internet. Porque se não tivesse a internet, ia ser só narrativa que a gente... Um ia defender um, outro ia defender o outro. Boa. É isso, Mota? Por isso que eu gosto do Mota. Eu queria fazer outra pergunta aqui pro Rodrigo, que é a seguinte, Rodrigo, eu sou curioso, gosto de ler, conheço um pouco de história, mas não conheço tanto quanto você. Agora, pelo que eu me lembro, quando começou a expansão árabe, quando se criaram os califados, os árabes ocuparam lá a Península Ibérica, os judeus gozavam de uma certa proteção dos árabes, né? Porque eles eram um dos povos do livro. Eu fui a Israel, alguns anos atrás, visitei a igreja do Santo Sepulcro, me contaram que, pela tradição lá, a chave da igreja fica com uma família muçulmana. Desde quando começou esse fanatismo muçulmano contra os judeus, se a tradição árabe começou com uma tradição de tolerância? Olha, excelente pergunta, Mota. Quando a gente pega lá atrás, eu acho que eu mencionei rapidamente aqui que quando Maomé começou as primeiras pregações dele em Meca, quem apoiou Maomé contra os inimigos de Maomé eram famílias de judeus. E realmente, o islamismo por muito tempo reconheceu Israel como sendo o povo do livro, porque eles eram monoteístas. E na Península Ibérica, quando eles se expandiram ali também, os judeus foram assim também bem tratados pelos muçulmanos. Acontece o seguinte... quando Maomé morreu, já tinha uma disruptura ali no islamismo entre os sunitas e os xiitas. Quem vai dar continuidade ao trabalho do profeta? Os parentes dele ou os homens de confiança dele? Então, o sonho frustrado de Maomé é que ele nunca conseguiu fazer o grande Estado Islâmico, porque sempre tinha divisões entre eles. Porém, a confusão, a meu ver, começa no século XII. Por que no século XII? Quando a igreja na Europa começa, junto com os feudos, a mandar cavaleiros templários para atacar Jerusalém, ali começaram alguns a verem os cristãos como infiéis. É a primeira vez que o nome infiel é atribuído a cristão, e a partir do século XII, quando começam as cruzadas. Mas ainda não era uma coisa dinâmica. Quando eles estavam fora da Ásia, eles reconheciam bem os cristãos. Quando estavam em Jerusalém, eles viam os cristãos como inimigos, porque eram os cavaleiros templários, os cruzados. Então, naquela briga toda ali, sempre ficava assim. Lá eles eram rivais, mas na Europa estavam tudo bem. Quando depois os árabes são expulsos da Península Ibérica,
é justamente um período que vai surgir uma outra contraofensiva dos muçulmanos. Não através de um grupo árabe, mas através de um grupo turco, os otomanos. Em 1517, eles ocupam aquela região, entendem que os cristãos são inimigos, invadem ali, tomam Istambul, que na época era Constantinopla, acabam com a Idade Média, e desde 1517 até 1917, todo o Império Otomano sempre reconhecia os cristãos como inimigos, inimigos, inimigos. Com a queda do Império Otomano é que começam a surgir essas potências muçulmanas ali na região do Oriente Médio. O Líbano é criado depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial ali, né? O Império cai em 1920 e 21, se não me engano, com Ataturk. Aí começam esses... o otomano caiu na Primeira Guerra, né? Oi? Os otomanos caíram na Primeira Guerra. 1500, Mas ficaram o quê? 500 anos, né? Foi de 1500, mais, foi de 1517 até 1917. Quanto tempo é isso aí? Muitos, então aí, nesse aspecto, esses líderes que surgem, cada um vendo ali, começaram a ver os cristãos ocidentais como inimigos, porque eles representavam os partidos colonialistas que queriam tirar proveito deles, e aí foi se intensificando essa perseguição aos cristãos em países que queriam adotar um sistema teocrático mais forte, como foi o caso dos ayatollahs lá no Irã, que antes recebiam bem os cristãos, depois pararam de receber, e hoje na Turquia há uma tolerância em termos. Sim. Porque dependendo da situação você pode ser preso por ser um cristão que está, por exemplo, praticando a pregação, proselitismo. Mas a Turquia queria entrar na comunidade europeia, né? Queria e não conseguiu. Não conseguiu, né? É a frustração deles. A frustração da Turquia hoje é não ter... Eles queriam se ocidentalizar, mas aí não foram aceitos pela comunidade. Tem problema com os armênios, tem o genocídio armênio, tem uma coisa muito triste também da Turquia, mas é uma confusão, mas né? ele citou agora, você vê, né? Israel a vida inteira, a história é só com guerra, é só um rei tentando proteger aquela terra, né? Desde Herodes, a gente vê Davi, Salomão. Agora, pulando um pouco... Jerusalém foi tomada 50 vezes. 50 vezes? O muro já... 50 vezes. 12 vezes destruída e reconstruída. Perfeito. Mas pulando um pouco a história, quando a gente citou o Holocausto, quando os judeus saem da Segunda Guerra, a ONU determina que aquele local seria, né, para os judeus, né? Eles voltam. Quando tem 1947, aí vem sequências de guerras também, né? Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur. Essa Guerra do Yom Kippur, ela pode ser comparada como essa guerra que está sendo agora, porque eles estão citando muito a Guerra do Yom Kippur 50 anos depois. Você consegue fazer um paralelo? Parece que sim. Em primeiro lugar, porque... Só que no caso, os personagens eram outros. Certo. No caso do Yom Kippur, era a Síria, que queria aproveitar o momento em que Israel estava jejuando, porque no Yom Kippur, eu acho que... eu não sei se vou falar uma bobagem aqui, mas... Depois do Shabat, ou antes até do Shabat, o dia mais sagrado que o Israel para mesmo é no Yom Kippur. Mais do que o Shabat. Sem dúvida. Ninguém atende telefone, nem nada. Na época não tinha celular. 25 horas de jejum, né? Ninguém tinha... 25 horas. Ninguém tinha celular na época, mas os meios de comunicação desligados era mais fácil. Então eles chegam justamente ali, nesse dia. Só que Israel dá... Isso foi em 73. Israel dá a ofensiva, foi Davi contra Golias de novo. E lembra que não é só o Yom Kippur. Você teve na Guerra dos 6 Dias também, quando houve toda uma ofensiva dos países árabes, da Liga Árabe, contra Israel. Aliás, uma coisa importante de descrever aqui. Nem todo muçulmano é árabe. Boa. Tá bom? É importante. Eu falei Turquia, que Turquia não é árabe. Irã não é árabe, é persa. Tá bom? O Egito não é árabe. Irã era Pérsia, né? Pérsia. É que esses países se converteram ao islamismo e alguns deles, como é o caso do Egito, deixaram de falar o copta para falar o árabe. Tá certo? Mas a rigor, nem todo muçulmano é árabe. O próprio Irã, na época do Reza Pahlavi, não era... Passou a ser do... Como é que ele chama? Oh, meu Deus do céu, que teve a guerra lá. Que os americanos... O Irã e o Iraque. Contra, sim, o Irã contra. Isso. Na guerra dos Irã contra, o Irã era aliado dos Estados Unidos. Exatamente. Era aliado. Até um dos grandes problemas da história, por isso que é a questão da gente saber, é que às vezes o mocinho arma o bandido... Exato, como aconteceu com o Bin Laden. E depois é brigar com o bandido. Bem parecido, né? Isso. Rodrigo, o Iraque é uma região... Iraque e Irã são inimigos até hoje, porque o Iraque era sunita e Irã e Arábia Saudita, né? Também.
Agora é o seguinte, isso aí é espelho pra gente. A gente não sabe a consequência que possa ter aqui no Ocidente. Isso que está acontecendo em Israel. Já está tendo, né? O problema do petróleo, porque hoje o mundo está, a Bolsa de Valores já sofre, ou seja, já estão havendo consequências, né? É que a gente não percebe, a gente vai sair daqui, vai almoçar. Turma aqui no chat aqui tá tudo brincando, viu? Tá tudo a turma tá brincando, porque não bateu na porta e confirmando o Morgado, o Luiz Kremer, que teve aqui com a gente, o Chicão, falou que o Hezbollah com drones agora tem sirene, população nos bunkers, agora neste momento. Foi o que eu falei. Né? Então, confirmando o Morgado. A única coisa que eu ainda não confirmo se o exército americano, de fato, a embaixada americana está pedindo para eles saírem imediatamente do Líbano. Isso, se alguém puder confirmar. Então, mas você acha que o Líbano já desconfirmou? Você acha que o Líbano tem interesse? Não, não tem interesse. É bom explicar o que é o Hezbollah, porque o que acontece? Nessas guerras da 67, quando tomou Jerusalém, quando ocupou a Península do Sinai, Israel avançou um pouco nas fronteiras para poder se proteger. E entrou no Líbano, as tropas israelenses chegaram aí até perto de Beirute. Porque, gente, estava todo mundo querendo destruir Israel. Lembrem que... 6 dias, né? Exatamente. Foi em 6 dias. 67. Israel não tinha o poder militar de hoje. Foi uma vitória assim que ninguém esperava. Agora, o que acontece? Israel é a minoria ali, porque é o único país judeu do mundo. Você tem vários países muçulmanos, igual eu falei aqui. Mesmo que não sejam árabes, são muçulmanos. Israel é um país só. Certo. E eles querem varrer Israel dali. Eles não querem só criar um país para os palestinos. Na verdade, muito árabe não está nem aí para os palestinos. Eles querem destruir Israel. É isso que eu quero entrar. Você citou... Pera aí, eu tenho que fazer um break agora. Um break pro Reginaldo? É só pro Reginaldo. Papai. Só pra você, viu, papai? Papai do ano aí, parabéns aí, Reginaldo. Renato vai ser papai, ó. Aí, depois de velho, ó. Isso. Ele trabalhando, hein? Papai cima do cavalo na charrete. Trabalhando no cavalo. Faz o breakzinho aí, Reginaldo. Manda bala. Talvez não seja o uso da palavra, não entre mesmo, mas você vai entender. Você citou, Israel foi invadida 50 vezes, teve que se reerguer sozinha, e sempre ela contra ela com ela mesma e tal. O que falta para o mundo? Tipo, essa que não existe a palavra, para ser o xodózinho do mundo. Sabe aquele nosso segundo país, o país do coração, de tanto que já... tudo que passou, o que falta para o mundo entender o que Israel passa e começar a estender mais as mãos, já que eles estendem as mãos para a gente a qualquer momento que precisar? Olha, Brumadinho estavam aqui, né? Covid eu também. ia dar um exemplo parecido com esse. Covid também. Falta ao mundo solidariedade, amor, filosofia da história, como eu falei. O pessoal estuda a história depois que vira livro. É igual eu falei, hoje é fácil detonar com o nazismo. O negócio é se posicionar contra o nazismo enquanto o Hitler está vivo lá, dominando. Isso. Hoje é fácil criticar a suástica, né? Então, o pessoal tem que ter mais inteligência emocional, espiritual até, eu diria. E nesse aspecto, olha qual que é o problema de, às vezes, a gente usar a nossa raiva como vingança. Nessa questão de Israel se proteger, que chegou até ali, quem enfrentou... Lembra que eu falei da guerra de 6 dias e tudo? Quem enfrentou Israel foi o Hezbollah, que é um partido do Líbano. E o Hezbollah se concentra no sul do Líbano. Quando eu estive no Líbano, é interessante que lá nos mapas do Líbano, eles não chamam Israel de Israel. Ah, é? Israel, no mapa, se você for uma banca de jornal, eu fiz isso lá em Beirute, e comprar um mapa numa banca de jornal, vai mostrar assim, Palestina invadida. Ou Palestina ocupada. Não é o nome Israel. Então, muitos libaneses não querem a guerra, eles não querem. A maioria dos... Gente, o libanês, eu não estou aqui para falar politicamente correto, não. O Líbano tem uma comida maravilhosa, um povo maravilhoso. Eu fui ultra mega power bem tratado no Líbano. Eu fui muito bem tratado no Líbano. Um pessoal pacífico que está lá sofrendo ainda por causa da explosão daquele porto. Sim, sabe? Foi recente. O povo sofrendo, mas um povo alegre, pacífico, um país limpo, apesar de tanto problema. Eu amei o Líbano. E muitos não concordam com o que eles chamam o partido. O partido, nem fala o nome. Uhum. Mas do Hezbollah, né? Do Hezbollah. Para outros, o Hezbollah é o que os protege contra Israel. Porque existe um outro problema também, que é quando você fica... O Emílio falou das narrativas. Uma criança que nasce com uma narrativa... Lógico. Você tá entendendo? Judeu não presta. Muçulmano não presta. Branco não presta. Sim. E aí eu tenho preocupação com as narrativas de hoje, Emílio. Você entendeu? Que muitos adolescentes estão criando assim... Todo branco é um estuprador. Opressor. É um opressor, não sei o quê. A mesma coisa. Essas narrativas que constroem situações como essa. Então, muitas crianças crescem falando assim... Israel é o eixo do mal. Eu vi numa cidade libanesa, dentro de uma mesquita,
tipo um cofre que a gente coloca para colocar oferta na igreja. Sim. Né? Eles têm também um cofre. E no cofre tinha lá o símbolo de um míssil caindo em cima de Jerusalém. Então agora o Hezbollah oportunista, porque o problema não era com eles, já que a faixa de Gaza está mandando um míssil aqui, vamos jogar daqui também. E o mundo Israel. não se preocupa, né? Você com entendeu? ninguém, né? A Síria não está mandando nada porque a Síria tá quebrada. Os refugiados sírios estão fugindo para o Líbano. Ou não ficar quieta. A Jordânia tem relações diplomáticas com Israel. Então é complicado isso. Então eu me preocupo muito com as narrativas, porque você faz uma mentalidade. Mas para isso a gente precisa da honestidade, né? Da honestidade intelectual. Exatamente isso. E esse é que é o problema. Se perdeu. Esse é que é o problema. E a ONU também? Então. É porque hoje a honestidade intelectual ela pode te cobrar hoje uma situação muito delicada. Ter a coragem de se posicionar pelo que é correto, sabe? Medo de cancelamento. Valor moral. De viver. Exatamente. Rodrigo, medo de cancelamento. Medo de cancelamento. A pessoa tem medo. Seria a vida. Sabe, tem uma autora americana que eu aprecio muito, chamada Ellen White. E ela fala o seguinte: o mundo precisa de homens. Aí, como ela fala no século XIX, hoje eu traduziria por pessoas, né? Pessoas de valor que não temam ficar firmes pelo que é correto, ainda que caiam os céus. E isso que eu falo para vocês, olhando para você que está em casa, eu falo para mim mesmo: que Deus me dê a coragem, vinda de Deus, para ser fiel àquilo que eu acredito, mesmo que eu correr risco de liberdade ou de vida. É isso aí. Boa, Rodrigão. Rodrigão, obrigado, hein? Eu que agradeço. Você tinha que estar dando uma aula lá. Bicho. Parabéns aí, cara. Você tem que ir lá no Jornal Nacional dar uma aula dessa lá. Geopolítica pra turma aí. O Jornal Nacional tem audiência grande lá à noite, que está dando uma aula aqui, ó. Pessoal da Globo. E grátis. Pessoal da Globo é grátis. @Rodrigo Silva. Entra lá que ele vai aí dar uma aula. Ele responde a direct. Exatamente. Muito obrigado pelo papo aqui. Sigam as redes sociais do Rodrigo, nosso parceiro aqui da Jovem Pan. Rodrigo Silva, Arqueologia. Você entra lá e ele tem um trabalho muito bacana. Ele é teólogo, professor e curador. E tem um museu dele que vai inaugurar aqui brevemente. Obrigado, viu, Rodrigo? Valeu, grande Rodrigo. Obrigado pelo papo.